Hessel por aqui para falar que daqui a pouco você vai conferir um conteúdo exclusivo que eu produzi na Maratona 12/12. O que é Maratona 12/12, Carol? É a maratona que eu criei justamente para produzir uma série de lives, uma série de conteúdos voltados para o desenvolvimento de uma carreira de propósito. Justamente por isso, todos os dias de segunda a sexta-feira, meio-dia e 12, por isso o nome 12/12, eu vou estar lá ao vivo com você aqui no YouTube e no meu Instagram do dia 13 de abril até dia 8 de maio. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também seguir lá no Instagram, @Carol Hessel. Beijo, luz, fica aí com o conteúdo. E agora vamos para o tema da live em si. O tema da live é: descubra o que o seu trabalho representa para você. Tá, Carol, o que o meu trabalho representa para mim? Quando a gente fala sobre esse tema, a gente pensa muito sobre essa questão de como que eu vejo o meu trabalho hoje, meu trabalho atual, a minha carreira profissional. E é justamente nesse sentido que eu vou aprofundar, vou trazer alguns conceitos para você e começar a entender aonde que seu trabalho está se encaixando melhor. É sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? E outra coisa muito importante, eu preciso que vocês tenham clareza, porque quando as pessoas falam assim, Carol, me ajuda com a minha carreira, eu falo, tá, legal, vou te ajudar, mas qual que é o problema? A pessoa fala, não sei. E aí, trazendo para uma metáfora, vamos parar para pensar. Quando você está com dor de barriga, não, quando você está com alguma dor, qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Saber aonde está doendo. Se tiver com dor de barriga, você vai ter um sintoma, você vai ter um tipo de tratamento. Se tiver com dor de garganta, outro tipo de tratamento. Se tiver com dor no pé, outro tipo de tratamento, certo? Então, o primeiro passo, gente, para a gente identificar onde estão os nossos problemas é justamente olhar para a causa central. Ter o controle, ter o conhecimento de onde está doendo. Porque se você pegar e falar, minha carreira tá uma bosta, de uma forma genérica, se você chegar e falar assim, eu não aguento mais, tá dando tudo errado, nada na minha carreira parece que dá certo, eu odeio meu chefe, eu odeio meu trabalho, eu odeio meu emprego, eu odeio tudo da minha carreira. Legal, mas pera, por que você está odiando? Vamos entender melhor o que você está odiando de verdade. Entender se o problema está na sua profissão, se você escolheu uma profissão errada e realmente aquela profissão não tem nada a ver com você, ou entender se o problema é só o seu ambiente de trabalho, ou então entender se o seu problema é só seu chefe, ou entender qual é o problema realmente que você está sofrendo. Porque senão, se você fica nesse tal de vitimismo, de tudo tá ruim, tudo tá uma merda, gente, eu falo alguns palavrõezinhos assim, então supera, esse é meu jeito de ser, se você não gosta, desculpa, mas assim, eu tenho que ser quem eu sou, né? Então, vai rolar alguns palavrões leves, assim, cagado, merda, porque tem algumas palavras que precisam ter palavrão, né? Pra que a coisa flua sem palavrão, parece que fica entroncado. Então, quando as coisas estão ruins, é muito importante a gente identificar aonde está ruim, por que está ruim. E é justamente isso que eu quero trabalhar com vocês durante essa sequência de maratona, tá? Durante essa maratona de lives, durante essa sequência de lives. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica iludido, achando que o problema é no A, só que o problema está no B. E muitas vezes a gente acha que o problema é superficial. Só que a gente vai aprofundando e vai vendo que o problema é muito mais lá embaixo, né? Vamos dizer assim. Então, para quem não me conhece, para quem está vendo esse vídeo, essa live, está chegando aqui, que é novato aqui, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, meu nome é Carol Hessel, Caroline Hessel, e eu trabalho já há 3 anos como coach de carreira. O meu foco, a minha especialidade é justamente o desenvolvimento de uma carreira com mais propósito,
com mais realização, em que você realmente se encontre, para que você realmente consiga dar o seu máximo. Porque a felicidade, o sucesso é uma consequência da felicidade. Se você não estiver feliz, se você não amar o que você faz, se o seu trabalho não tiver um propósito, se o seu trabalho não for uma missão, provavelmente, cedo ou tarde, as coisas vão começar a ruir. As coisas vão começar a não ser tão mais prazerosas. O dinheiro não vai simplesmente ser o suficiente, porque às vezes a gente começa uma carreira, vai por uma trajetória profissional baseada em algumas questões que, vamos supor, às vezes eu tenho uma condição muito precária e eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade, eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. Só que aí, conforme você vai avançando no seu emprego, o que acontece? Você vai melhorando a sua qualidade de vida. Só que aí, o que acontece? Aquele trabalho que antes era só um meio de subsistência para você, começa a perder o sentido. Por quê? Porque você já garantiu a sua subsistência. Você já passou do primeiro nível. Você tem que ir para o próximo nível. E aí o próximo nível começa a te angustiar. Por quê? Porque você não consegue identificar o que está errado. Você começa a ficar incomodado, você começa a ficar angustiado. E esse é o problema. Por quê? Se você fica angustiado e incomodado, qual é a saída? Começar a olhar para dentro. Começar a olhar para você. Começar a entender como você está encarando as coisas. E é justamente isso que eu quero fazer com vocês hoje. Ajudar vocês a entenderem como vocês encaram o trabalho atual de vocês. Certo? É isso, gente. É muito importante trazer essa introdução para vocês entenderem o porquê eu estou trazendo esse tema para vocês entenderem como utilizar todas essas questões a favor de vocês. E aí, nesse sentido, existe uma pesquisa feita pela Zdravsky, porque é muito difícil. Esse nome, se eu não me engano, eu não sei que língua é essa, mas é WRZESNIEWSKI. Termina com Sky. Deve ser russo, né? Provavelmente. Então, vamos chamar a pesquisa da Amy, tá? Para o pessoal que vai entrar no grupo do Telegram, fiquem tranquilos que eu vou mandar o nome dela certinho lá por lá. Mas não importa. Existe essa pesquisa que ela fez. E ela conseguiu identificar que existem três formas principais como as pessoas encaram o trabalho delas. Você pode encarar o seu trabalho como um emprego, você pode encarar o seu trabalho como uma carreira, ou você pode encarar o seu trabalho como uma missão. E aí existem as distinções, né? O que significa encarar o trabalho como emprego, o que significa encarar o trabalho como carreira e o que significa encarar o trabalho como missão. Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouco nesses temas. Quando você tem um trabalho e encara ele como um emprego, quais são as características principais? Quando você encara o seu trabalho como um emprego. Quando você encara o trabalho como um emprego, o seu principal objetivo é o quê? Money, dinheiro. Você só está preocupado em receber o seu saláriozinho todo final do mês. É essa a sua preocupação principal. O resto, você não tá nem aí. Na verdade, você fica sonhando que o expediente passa rápido. Sabe aquela pessoa que entra no trabalho já pensando na hora de ir embora? Então, essa pessoa encara o trabalho como um emprego, porque ele está focado simplesmente em ganhar aquele seu dinheiro, cumprir aquela tabelinha e pegar e vazar e ir embora. Isso é uma das características. O trabalho, quando é encarado como um emprego, ele é visto como um sacrifício. Sabe, tipo, de novo, mais um dia, partiu e trabalhar, você levanta da cama já com aquela âncora negativa dentro do pé, sabe, puxando para baixo, falando, meu Deus, tem que trabalhar. Quando não estava em épocas de crise, né, de coronavírus, pensava muitas vezes em ter que pegar transporte, nossa, que caos, mas às vezes até fazendo home office, a pessoa até pensa, caramba, eu tô aqui em casa, mas mesmo assim, tudo que eu menos queria ligar esse computador para começar a trabalhar. Então, assim, é um sacrifício o trabalho visto como um emprego, tá? A pessoa ela fica torcendo, contando os minutos, os segundos, os milésimos de segundo para chegar ao final de semana.
Porque é no final de semana quando a vida vale a pena, quando as coisas fluem melhor, quando realmente a pessoa consegue ser feliz. Porque o trabalho é visto como uma tortura, tá? E outro quesito de quando o trabalho é visto como um emprego. A pessoa vive torcendo pela aposentadoria. Gente, é muito engraçado, porque assim, eu tenho 28 anos, eu tenho. E eu tenho pessoas da minha idade que já ficam falando em aposentadoria. Tipo, gente, calma, vai demorar muito ainda para aposentar. A pessoa fica pensando, eu só vou ser feliz na hora que aposentar. Nossa, eu não vejo a hora de aposentar. Então, essas sensações, essas características representam um trabalho sendo encarado como emprego. É positivo isso? Não é positivo. Porque imagina, sua semana tem 5 dias, em tese 5 dias úteis. E 2 dias só os finais de semana. Imagine passar 5 dias da sua vida sofrendo, não vendo a hora de parar. E outra, normalmente você passa 8 horas no trabalho. Ou seja, o dia tem 24 horas, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando. Só aí já foram 16. Isso para quem dorme 8 horas, né? Mas aí, outro parênteses, outro tópico, outro tema. Mas assim, poxa, olha quanto tempo a gente passa dentro do trabalho. E sem contar o tempo de locomoção para ir, para voltar. Enfim, o tempo que às vezes você tem que ficar mandando mensagem, porque hoje em dia a tecnologia ajuda muito, mas muitas vezes consome muito mais da gente, porque precisa responder o chefe, precisa responder o e-mail, enfim. Então, olha como o trabalho é presente na nossa vida. E quando a gente encara o trabalho como emprego, tudo é um sofrimento. Tudo é um sofrimento, em troca de um salário no final do mês. Conseguiram entender, gente? O pessoal aqui do Instagram conseguiu entender esse conceito de trabalho visto como emprego? Coloca um joinha aqui para mim, para eu saber que trabalho como emprego entenderam as características. Mas aí a gente vai, depois só vou esperar aqui a resposta pessoal do Instagram, e aí a gente também vai ver agora o trabalho que é visto quando é visto sob o prisma da carreira. O trabalho, quando é visto, boa, maravilha, maravilha, entenderam sobre o trabalho com emprego. Pessoal que quiser deixar perguntas aqui no Instagram, pode ir deixando, que no final da live eu vou voltar e vou ler as perguntas e responder as perguntas, beleza? Então, fechou. Quando o trabalho é visto sob o prisma de carreira, então assim, eu identifico que o meu trabalho não é um emprego, Carol, porque não é só isso. O salário é importante, mas não é só isso. Então, vamos ver se o seu trabalho é carreira. Quando o seu trabalho, você enxerga o seu trabalho como uma carreira, o seu foco, o seu objetivo está em ascender, em crescer profissionalmente. Carol, crescer profissionalmente, sim. Você está focado em alcançar mais cargos, em crescer, em ter cargo de gerência, de gestor, de CFO, de CEO, de presidente, de coordenador. O foco é o seu crescimento profissional dentro daquela sua instituição ou até mesmo como autônomo. Justamente você fica focando sempre no seu próximo nível. Esse é o foco de um trabalho visto como uma carreira. É justamente o crescimento profissional. São os desafios que impulsionam a pessoa que busca, que tem uma visão de trabalho como carreira, tá? Então, ela precisa atingir meta. Ela coloca as metas e ela vai lá, focando para atingir as metas. Tudo em prol de ser promovido na instituição ou ter uma promoção profissional, mas para ele mesmo, de alcançar aquela meta, alcançar aquele objetivo, tá? O que acontece? O trabalho, quando ele é visto sob esse prisma de carreira, ele tem uma tendência da pessoa se tornar até um pouco workaholic. Por quê? Porque ela coloca metas ousadas que ela quer atingir e ela vai lá e ela se dedica, sabe? Se tiver que trabalhar 300 horas por dia, ela vai trabalhar 300 horas por dia. Mas não é porque ela ama de paixão fazer aquilo.
mas é porque é um investimento, eu tô sofrendo, eu tô ralando, eu perco o aniversário da minha família, eu deixo de sair com os meus amigos, mas é porque eu tô aqui, ó, meu objetivo profissional, eu quero crescer, o meu foco é o meu crescimento, é a minha ascensão. Então, assim, os jovens, normalmente, no início de carreira, têm muito foco no trabalho como carreira. Lógico, tem gente que tem o foco do trabalho como um emprego, mas é muito comum. E aí acaba se doando demais. Trainee, sabe? A carreira de trainee tem muito foco de trabalho como carreira. E aí você vai lá e se mata de trabalhar, justamente com o objetivo do seu crescimento. E aí a sua jornada de trabalho acaba se tornando extremamente longa, porque você trabalha mais do que o necessário, e muitas vezes também sacrificante, porque aí você coloca de lado a sua saúde, a sua família, os seus relacionamentos, tudo em prol desse crescimento profissional. São essas características que definem o trabalho como carreira. Deu para entender, gente? Entenderam? Joinha assim, trabalho como carreira. Se vocês conseguiram entender, põe um joinha para eu saber que vocês entenderam que a definição de trabalho como carreira. Joinha, maravilha. Ótimo. Vamos para uma próxima definição. Próxima definição, próxima e última. Então, existem, segundo a pesquisadora Amy, existem 3 formas que você pode encarar o trabalho. Como emprego, que a gente já falou, se você está chegando agora na live, assiste a gravação. Emprego, como carreira, e agora o último, que é como missão. Quando eu encaro o meu trabalho como missão, quais são as características desse trabalho? Bom, primeira coisa, o trabalho encarado como missão tem uma questão muito mais forte de contribuição. O grande foco da pessoa que encara o trabalho como missão é contribuir com através do seu trabalho. Então, assim, a pessoa, ela consegue, ela trabalha e ela não consegue se imaginar parando de trabalhar. Sabe aqueles velhinhos? Sabe aqueles velhinhos que estão assim, não aguenta mais nem levantar da cama e vai todo dia lá trabalhar bonitinho? Sim, normalmente eles encaram um trabalho como missão. Por quê? Porque não faz sentido, gente. Tá, eu me aposentei, mas eu vou continuar trabalhando. Porque para mim o trabalho faz parte de mim. Eu sem o meu trabalho, eu vou perder o sentido na minha vida. Isso é quando você consegue encarar o trabalho como missão. Percebe a diferença de trabalho encarado sob o prisma da missão e sob o prisma do emprego? O do emprego não vê a hora de se aposentar para nunca mais ter que trabalhar na vida. Com missão, a pessoa fala, legal, vou me aposentar, mas eu vou continuar na ativa, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque o meu trabalho é muito maior do que simplesmente ganhar um salário no fim do mês. Eu consigo contribuir através do meu trabalho. Eu faço o que eu amo, eu tenho paixão por fazer, levantar e fazer o que eu tenho que fazer todos os meus dias. Então, assim, quando você enxerga o trabalho como missão, você consegue ter muito mais sentido para o seu trabalho. Você enxerga propósito, você enxerga sentido, significado para o seu trabalho. E aí, assim, o seu trabalho se torna muito mais prazeroso. A realização existe dentro desse trabalho. Por quê? Porque você não está trabalhando longas jornadas. Às vezes, a pessoa que encara o trabalho como missão também trabalha demais. Mas, assim, é diferente. É diferente o trabalhar demais, quem trabalha com um trabalho focado na carreira e quem trabalha com um trabalho focado na missão. Por quê? Quem está trabalhando demais, focado, vendo o trabalho como uma carreira, está trabalhando demais, só buscando, opa, crescer, quero ir próximo nível, quero crescer. Quem trabalha demais, focado na missão, se perde nas horas, porque entra no estado de flow, tá? E aí é outro tema para outra live, que senão essa live aqui não cabe numa hora, não. Então, assim, a pessoa, ela entra num estado de flow, ela perde a noção do tempo, ela nem sente as horas passarem, e ela quer trabalhar cada vez mais, para contribuir cada vez mais, para compartilhar o que ela sabe, para fazer os seus serviços, os seus produtos, não importa, entende? É uma questão muito mais forte, muito mais interna dentro dela.
tá? E outra coisa, o trabalho, quando é encarado como missão, a pessoa ela sente que ela está usando seus talentos, as suas habilidades, ela sente que aquele trabalho está congruente com os valores dela. Ela sente que aquilo tudo está se encaixando. E é isso que eu tenho que fazer mesmo. Isso não significa que, Carol, então se meu trabalho é missão, pro resto da minha vida eu vou ter que fazer isso. Não, às vezes você vai evoluindo, vai mudando e vai conectando outros pontos e vai aprofundando o seu trabalho. Mas não significa que, isso não significa que o seu trabalho anterior não era uma missão. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo até pessoal. Eu comecei a trabalhar como advogada, certo? Então, eu me formei em direito, legal, bonitinho, OAB, tudo perfeito. E comecei a trabalhar como advogada. Quando eu estava trabalhando como advogada, eu vi o meu trabalho muito mais sob o prisma de emprego. Emprego total. Eu só queria o dinheirinho, a bufunfa ali para continuar. Só que tinha algo dentro de mim que parecia, sabe aquela vozinha interna que fica, cara, mas legal, a curto prazo isso é até interessante, mas e a médio e longo prazo? Você vai continuar só trabalhando por dinheiro? Sua vida vai ser isso? Tipo, eu queria algo maior, sabe? Poxa, eu percebi o quanto de esforço eu tinha que empreender. Eu tava acabando de começar a minha vida profissional e eu falava, meu, passar uma vida inteira trabalhando só por dinheiro. E assim, naquela época, gente, eu mal sabia. Eu brinco que eu era um zumbi ambulante nesses quesitos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. Eu não sabia nada disso. Eu sabia meu nome e minha profissão, e olha lá. Então, assim, eu não tinha consciência, mas eu sabia que faltava alguma coisa. E hoje eu encaro meu trabalho muito mais sob esse prisma de missão, sobre essa questão de contribuição. Até porque, gente, se não fosse uma missão, eu não estaria aqui por 20 dias seguidos não, né? Porque tem os finais de semana, mas por um mês produzindo conteúdo, compartilhando, estudando. Então, assim, quando você encara o seu trabalho como missão, você quer compartilhar, você quer estudar cada vez mais, você não quer parar, entende? É uma vontade muito, muito forte e é algo interno. Você trabalha realmente por prazer. É uma coisa natural e gera altos níveis de felicidade. Então, trabalhar, lógico, isso significa que eu nunca vou cansar? Claro, você é um ser humano, você precisa descansar também. Entenda, se sentir realizado no trabalho não significa ser incansável. Isso é muito importante aqui trazer para vocês. Mas um outro conceito muito importante, além dessa questão da missão, é trazer uma questão que estão perguntando aqui, já aqui no meu Instagram, e eu já vou compartilhar esse conhecimento com vocês. Mas antes eu quero saber, tudo bem? Tudo ok com o trabalho com relação à sua missão? O Diogo perguntou aqui, como descobrir se o seu trabalho é a sua missão? Diogo, na live de amanhã, eu vou trazer alguns requisitos de como descobrir a sua missão profissional. Então, se prepare para a live de amanhã, que a live de amanhã eu vou aprofundar um pouquinho nesse tema, fechado? Então, tudo bem? Joinha aqui se vocês entenderam esse prisma, essa vertente de trabalho encarado como missão. Porque até agora a gente falou trabalho encarado como sob a ótica de emprego, carreira, e agora concluímos olhando sobre esse aspecto de missão. Beleza. E aí, gente, legal. Tem essa questão de emprego, carreira ou missão. Carol, e se eu me identifiquei em mais de um? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Porque, entenda, todo mundo busca salário no fim do mês. Salário não necessariamente, mas remuneração. Alguma questão financeira, tá? Por quê? Porque dinheiro é energia. Se eu não ganhasse nenhum dinheiro fazendo o que eu faço hoje, provavelmente eu já teria parado. Porque eu preciso de energia. Para eu fazer curso, custa muito caro os meus cursos. Para eu estudar, custa muito caro eu estudar. Ler livros, para eu estar em constante desenvolvimento, participar de eventos, enfim,
para eu me desenvolver como profissional, isso requer o quê? Dinheiro. Além das questões relacionadas à minha subsistência. Ou seja, de que adianta fazer o que ama naquele país das maravilhas e não ter retorno financeiro? Então, a questão financeira é importante extremamente. Então, isso significa que, de certo modo, todo mundo vai encarar o trabalho com uma fatiazinha de emprego. Eu vou pegar aqui, ó, um caderninho para vocês, para desenhar. Então, assim, ó. Vamos pensar que é um gráfico assim de pizza. Conseguem ver o gráfico aqui? Uma bolinha? Bolinha aqui, ó. Legal. Então, vamos supor, temos esse gráfico aqui de pizza. Emprego, todo mundo precisa de dinheiro. A não ser aquelas pessoas que, sei lá, herdaram uma super quantia, então não precisam de dinheiro. Mas, assim, a maioria das pessoas precisam de dinheiro. Então, todo mundo vai encarar, sim, o trabalho, um pedacinho do trabalho como emprego. Então, todo mundo vai encarar um pedacinho do trabalho como emprego. Naturalmente, não tem como, porque você vai buscar também o dinheiro. E vão ter dias que você não tá legal. Mas vai ser o dinheiro que vai fazer você levantar e falar, não, mas eu preciso desse dinheiro, porque eu quero comprar tal coisa, essas questões materiais. Somos humanos. Vivemos num sistema capitalista em que é necessário ter dinheiro para ter as coisas, para se desenvolver, para viver experiências, certo? Não é só sobre ter, é sobre viver algumas experiências. Então, todo mundo vai encarar, de alguma forma, o trabalho como emprego. Legal? Legal. Beleza. E sobre o prisma de carreira? Também. Todo mundo busca evoluir, todo mundo busca ascensão profissional, todo mundo quer ir para o próximo nível. Se você não está querendo, tem alguma coisa errada. Talvez você só esteja focando no trabalho como emprego. Então, assim, é natural também que uma fatiazinha do seu trabalho seja encarada como carreira? Sim, sim. Nesse gráfico aqui de pizza, tem que ter um percentual focado para a carreira. Porém, a maior parte do seu gráfico tem que ser focado na missão. Então, olha, um pedacinho para carreira, um pedacinho para emprego e um pedação para missão. Olha aqui, pessoal, no Instagram. Pedacinho para emprego, um pedaço maior para carreira e um pedação para sua missão. Percebem? Então, assim, tá tudo bem. O seu trabalho, a sua vida profissional, ela vai entrar um pouco em todos esses prismas. Você sim vai trabalhar para se desenvolver. Eu lembro que quando eu tive acesso pela primeira vez a esse conteúdo, quando começou a falar de emprego, é focado, o trabalho é só focado no emprego, focado nessa questão salarial e tudo mais, eu fiquei, tá, não é só isso, mas isso também é importante. Mas acho que não. Aí eu logo afastei, não, meu trabalho não encaixa como emprego. Aí falou sobre o conteúdo a questão da carreira, focado em crescimento, em ascensão, em evolução, em ir para o próximo nível. Eu falei, poxa, isso é importante para mim. Eu busco isso na minha carreira, sempre tá indo para o próximo nível, próximo desafio. Então, acho que o meu trabalho é carreira. Aí veio o próximo conceito de missão. Fazer com paixão, com contribuição, realmente usar os seus talentos, suas competências, ter um sentido, significado e propósito para o seu trabalho. Aí eu falei, poxa, é missão também. Eu falei, pô, mas também é carreira, pô, mas também é emprego. E aí eu fiquei, sabe, opa, deu chute aqui na cabeça. Como é que será que eu encaro o meu trabalho? E aí eu descobri essa questão, que não, realmente, de fato, todo mundo deve encarar sob esses três prismas. Mas a maior parte deve ser missão. Deve ser missão por quê, Carol? Por que você está falando que deve? Se você quiser ter mais realização e felicidade na sua carreira, sim, você tem que encarar a maior parte da sua pizza, a sua maior fatia da pizza, mais de 50%, tem que ser focado em missão. Quanto maior for a forma que você enxerga o seu trabalho, sob essa ótica de missão, maior será a sua realização, maior será o seu nível de felicidade e satisfação
com a sua vida profissional, tá certo? É muito importante vocês terem clareza sobre esses aspectos, porque muitas vezes a gente fica confuso do porquê que as coisas não estão fluindo. Mas às vezes é porque você está olhando seu trabalho é um mero emprego para você. Às vezes o seu trabalho é uma mera questão de carreira e não existe missão. E aí é por isso que você está se frustrando. Vocês conseguem entender, gente? Às vezes a gente fica tão bitolado nesses quesitos de tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Só que pera, calma, sim, tem alguma coisa errada? Você está sentindo? Provavelmente tem. Mas vamos aprofundar na base. E essa é a base, gente. Primeiro, identificar onde está o meu trabalho. Quantos por cento eu sinto que é carreira, quantos por cento eu sinto que é emprego e quantos por cento eu sinto que é missão. Lógico, não vai ser uma questão super precisa, mas assim, 10% é carreira, 30% é emprego e 60% é missão. Ótimo. Quer dizer, ao contrário, 10% emprego, 30% carreira e 60% missão. Poxa, legal. Ou não, Carol, 70% é missão, 20% em carreira. Enfim, como que eu faço essa distribuição? Você que vai saber. Lógico, eu com os meus clientes consigo aprofundar um pouco mais nisso. Mas, gente, é simples. É só você ver os requisitos que eu trouxe aqui para vocês. E para quem for participar do grupo do Telegram, também mandar uma mensagem, que aí você vai ter um resumo. Então, você vai olhar lá os requisitos e vai analisar, poxa, encaixa nisso, 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 nisso. De todos esses requisitos, quantos que encaixou? Tantos. Então, tantos por cento da minha vida. Pronto. Entende, gente? Então, é muito importante vocês terem essa clareza. Beleza? Deu para entender esses 3 aspectos? Conseguiram definir, conseguiram trazer maior clareza para o tipo de trabalho que você executa hoje? Se está focado mais em emprego, está focado mais em carreira, está focado mais em missão? Pensem sobre isso, reflitam, porque isso é extremamente importante. Isso faz parte do seu autoconhecimento. Só você vai poder fazer por você. Eu já trouxe as características, eu já trouxe todos os ingredientes, já misturei, agora pôr no bolo, aí é com você. Partir para ação é com você. Eu não posso fazer por você.